this time begin till forevermore. Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e a vida da sua família. Que seu dia seja maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo, que toda a sua existência seja muito feliz, que você viva com propósito e que a sua vida faça todo sentido, que você, se ainda não encontrou o propósito da sua vida, que você encontre e viva realizado, porque a gente sabe que o buraco que há na nossa vida é do tamanho do nosso sentido, do sentido da nossa vida, aquilo, do propósito da nossa vida. E do nosso coração é do tamanho de Deus. Então, quando a gente tem um vazio no coração, a gente sabe que o único que pode preencher é Deus. E, na vida, a única coisa que pode preencher é o propósito da vida da gente. Nós estamos, nesta fé, nos 52 dias. 52 dias de milagres. 52 dias de restauração, de reconstrução, de restituição, de mudança de vida. E nós estamos clamando, e Deus tem se manifestado, e o impossível tem acontecido. E assim, nós estamos certos de que Deus começou a boa obra, como está escrito, e Ele vai terminar. Deus já começou a fazer coisas incríveis na vida de pessoas que chegaram tão quebradas. E nós vemos, o espírito já mudou. A visão, a energia. Quantos que já não sonhavam mais estão sonhando? É Deus. Deus dá esperança, gente. É Deus. Por isso que eu falo, eu insisto, busque a Deus, Jesus Cristo é a solução. Hoje, em todos os nossos templos, na reunião para a troca de coração, o clamor dos 52 dias, às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã eu terei o prazer de estar na rua Taquari 995, na Moca, às 15 horas, dando início ao segundo jejum dos 52 dias. E eu estou certa, convicta, animada demais, que será um grande dia. Mais um dia de definições, de milagres, de mudanças, de respostas. Uma belíssima, poderosíssima semeadura para a nossa vida. Porque nós vamos plantar a boa semente. E a gente sabe que o que a gente planta é o que a gente colhe. Quando você começa a plantar em Deus, você vai vendo o resultado. Nós vamos plantar em Deus. Busque a Deus. A Bíblia diz: se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. As coisas são transformadas. O poderoso Nabucodonosor, em Daniel 4,36, ele disse assim, naquele momento, voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Está ouvindo isso? Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Por que ele disse isso? Porque ele era a maior autoridade no mundo. A Babilônia era o centro da idolatria. Tinha muitos deuses. Então ele conhecia muitos deuses. Mas não o Deus Todo-Poderoso. E a esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele nunca quis se render. Ele nunca se rendeu. Mas aí ele mesmo teve um sonho.
ninguém interpretou. O único capaz de interpretar foi um homem de Deus chamado Daniel. E Daniel deu um conselho para ele. Rei, muda a sua conduta, muda o seu estilo de vida. Rei, se você quiser continuar vivendo em paz, renuncie os seus pecados. Faça justiça. Faça o que é certo diante de Deus. Mas ele não deu importância. Ele achou que ele era tão assim forte, tão grande. Ele nunca entendeu que ele estava lá, porque Deus tinha permitido que estivesse. Deus deu um ano para ele entender, se arrepender e tal. Ele não deu importância. E um dia ele estava lá olhando para a Babilônia e dizendo, essa é a grande Babilônia que eu edifiquei, que eu construí. Naquele momento veio uma voz, antes mesmo dele terminar de falar, que disse, teu reino foi tirado, Nabucodonosor. Teu reino foi tirado. E ele perdeu o juízo, enlouqueceu e ficou lá numa condição lamentável por muito, muito tempo. E no final daquele período de sofrimento, de loucura, de humilhação, o entendimento dele voltou. E a primeira coisa que ele fez foi se humilhar diante de Deus. Foi exaltar a Deus, foi honrar a Deus. Foi a primeira coisa que ele fez. Foi engrandecer o nome do Senhor. E você sabe o que aconteceu, o que ele mesmo disse? Ele já era a maior potência mundial. O que eu li aqui para você? A minha grandeza veio a ser ainda maior. Deus restaurou meu trono. Está aqui, ó. Meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Quer dizer que quando ele buscou a Deus, ele passou a ser ainda maior. Ele cresceu mais. Ele se tornou mais poderoso. Sim. Você vê que as pessoas acham que buscar a Deus é uma coisa menor, né? O mundo acha isso. Que buscar a Deus é uma coisa menor. Que buscar a Deus é coisa de gente que não tem inteligência. É provável que o próprio Nabucodonosor adorava todo tipo de deuses. Mas o Deus vivo, todo-poderoso, não adorava. Deuses inventados por homens. Deuses de D minúsculo. Ele adorava deuses e deuses. Mas ele não adorava o Deus vivo. E quando ele passou a adorar o Deus vivo, porque é o que ele disse, agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Ele disse, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Ele se tornou muito maior, muito mais próspero, poderoso do que ele já era, quando ele passou a adorar a Deus. Então você vê que até o próprio grande Nabucodonosor reconheceu, e isso ficou registrado, que depois que ele passou a buscar a Deus, a vida dele só melhorou. A vida dele só cresceu. A vida dele só prosperou. Porque ninguém perde em buscar Deus. Muito pelo contrário, quanto mais você busca a Deus, mais abençoado, mais saudável, mais próspero, mais inteligente, mais sábio, mais discernimento, mais visão, mais força, mais coragem, mais ousadia, mais conquistas. Eu fico vendo pessoas que estão gemendo. Estão gemendo, mas não buscam a Deus. Porque acham que vão perder alguma coisa. O que você vai perder? O que você vai perder? Talvez as coisas que você está agarrado são coisas que te prejudicam. E coisas que não fazem nenhum bem para você. Talvez vícios.
talvez imoralidade, coisas que só estão te fazendo mal. E você trata isso como mais importante que tudo. Primeiro, o primeiro passo que você tem que dar é em direção a Deus, sem se preocupar com nada. Venha como você está. Você tem que vir como você está. A sua preocupação não tem que ser, eu vou ter que parar com isso, tem que parar com aquilo, tem que parar com aquilo outro. Esquece isso. A sua preocupação tem que ser se relacionar com Deus. E à medida que você passar a se relacionar com Deus, você vai ver. Você vai ver. Porque tudo que você acha que precisa tanto, você não vai precisar mais. Porque Deus vai te preencher de tal maneira, de uma tal forma, que nenhuma droga é capaz de fazer isso. Deus vai te preencher de tal maneira que não tem sexo, não tem droga, não tem nada que possa causar na pessoa tão grande bem-estar. Nada. A presença de Deus traz um bem-estar, uma satisfação, uma vida, uma força. Que assim, por mais que a gente tente explicar para o outro, ele tem que viver. Ele tem que viver. Você tem que vir e simplesmente abrir o seu coração e deixar Jesus entrar na sua vida. E você vai desfrutar de uma paz, de uma vida completamente diferente. Eu já contei aqui o caso da mulher que não tinha força para trabalhar, não tinha força para ir a lugar nenhum. E ela se viciou em séries. E às vezes ela ficava o final de semana inteirinho assistindo séries. E depois ela disse que teve dias dela chegar na segunda-feira e ela não ter força para ir trabalhar e inventar a história. E ela tinha amigos médicos, ela conseguia atestado médico falso. E ela mentia, ela trabalhava numa companhia importante, mentia, não ia. E ficava lá, comendo, na cama, num quarto escuro, assistindo televisão, assistindo séries. Ela não queria enfrentar a vida. E numa dessas, ela encontrou o meu programa, e foi exatamente nesse dia de falar dessa vida bagunçada, essa vida sem sentido. E diz que era como se eu tivesse entrado no quarto falando e estava falando diretamente com ela. E ela começou a assistir a partir dali e a entender que ela vivia fugindo, que a vida dela estava toda bagunçada, que ela precisava ter propósito na vida dela. Ela estava prestes a perder o trabalho dela, porque ela não estava produzindo direito, ela não estava... Estava tudo uma bagunça. Ela tinha aquela vida desregrada, aí ela vivia uma vida também, a parte sentimental dela era toda desregrada. Por exemplo, ela tinha amigos, e que ela tinha amigos que era só para sexo. Então, por exemplo, hoje, eu preciso fazer sexo, então... ela não tinha um companheiro, um namorado, nada. Ela ligava para aquele amigo e dizia, olha, vem para cá que eu preciso fazer sexo e vamos fazer sexo. É assim. Então ela achava que essa era a vida que tinha que viver. Um amigo para fazer sexo. Não, mas você tinha alguma coisa com ele? Não, era meu amigo. Ele era meu amigo mesmo. E a gente se relacionava mesmo para questão física, né? Eu só queria fazer sexo e ele era meu amigo, a gente fazia sexo. Mas eu não fazia sexo só com ele, eu tinha mais 2 amigos, que às vezes ele estava ocupado, ele também tinha as amigas dele, que ele fazia sexo. Meu pai, tem coisa que a gente ouve que você pensa assim, Jesus, isso é verdade? Essas coisas, será que essa pessoa está falando a verdade? Porque não parece real, né? Mas é. Então, assim, normal. Né? Ele também tinha as amigas dele, que de vez em quando ele ia para fazer sexo com elas também. Então, assim, isso é normal.
E a pessoa vem e diz assim para você, ei, mas isso é normal aí, as pessoas fazem isso é completamente normal, você ter alguém só para fazer sexo. Você não está casada com ela, não namora com ela, ela é livre para sair com quem ela quiser. Só que daí, naquele dia, você está carente, está a fim de fazer sexo, você liga para ela e ela vem, e você faz sexo e tudo bem, resolve, e ele vai embora, ela vai embora e tudo bem. Ah, tá. Sim. Esse é o mundo aí fora. É como as pessoas vivem. E ela vivia essa vida bagunçada. E estava ganhando peso, e sedentária, só comendo, e viciada em séries, sabe? Ficava na TV assistindo uma série atrás da outra. E aí, quando queria fazer sexo, chamava o amigo, fazia sexo, e assim. E ela viu o quanto a vida dela ia fazendo dívidas, e assim, se isolando, e tomava remédio para tudo. Tomava remédio para manter o foco, tomava remédio para dormir, tomava remédio para ansiedade, e assim por diante. Remédio para isso, remédio para aquilo. Sabe, uma vida toda bagunçada. Uma infelicidade, um vazio, a idade chegando, perto dos 40, não tinha construído nada, porque nessa vida bagunçada ganhava muito bem, mas gastava tudo. Então o carro financiado, o apartamento alugado, tudo bagunçado, não tinha nada. Se perdesse o emprego, não tinha dinheiro guardado, só tinha dívidas, não tinha força para ir trabalhar. Tudo bagunçado. E foi quando a pessoa começou a me assistir. E aí acabou indo, aí teve força, foi para o YouTube, começou a ver outros vídeos, e a ver outros vídeos e tal, e foi. E aí aquilo começou a mexer com ela, começou a despertá-la, que a vida dela estava uma bagunça. Porque até então ela disse, eu não via, porque todos os meus amigos viviam da mesma maneira. O contágio social, que eu já preguei aqui. As influências, homem afia homem. Todas as minhas amigas viviam assim, as pessoas viviam assim. Para mim era normal. Normal. Vivia aquela vida sem sentido, na verdade. E ela começou a buscar Deus e, enfim. E foi sendo liberta. Primeira coisa que ela ficou muito tempo só através do YouTube, dos programas, e ela foi sendo liberta. Através do YouTube, dos programas, assistindo, foi sendo liberta, começou a trabalhar melhor, parou de faltar o trabalho, entendeu que ela estava com tudo, ela precisava mexer em tudo, e ela começou a se equilibrar e tomou a decisão de começar a se alimentar melhor e fazer atividade, e parou, cortou aqueles amigos e começou a fazer as coisas diferentes. Até que em um dos 52 dias ela decidiu vir e daí em diante se posicionou e assim, não demorou para toda a vida dela mudar. As dívidas foram pagas, o estilo de vida completamente mudado, a vida tomou um rumo diferente. E aí comprou um apartamento, quitou o carro, trocou de carro e começou a construir uma vida diferente, abriu um negócio muito importante. Fora esse trabalho, abriu um outro negócio e eu não me lembro agora esse detalhe, mas ela começou a trabalhar com uma outra questão, eu acho que num ramo, se não me falha a memória, de petróleo, alguma coisa assim, e começou a crescer. Então, assim, aí veio, se batizou e passou a buscar Deus. Gente, por que a vida estava tão bagunçada, um vazio, longe de Deus? E quando passou a buscar Deus
tudo mudou. Nabucodonosor diz, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Você está entendendo? O poderoso Nabucodonosor diz, a minha grandeza passou a ser ainda maior. O meu trono foi restaurado. E o que ele diz mais? Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo. Ele disse, eu precisava mesmo comer grama por tanto tempo. Tudo que Deus faz é certo. Todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Porque ele era um arrogante. Ele achava que ele não precisava de Deus. Essa moça também era uma arrogante. Ela ria dos crentes, ela achava que ela não precisava de Deus, que a vida dela era perfeita, independente. Eu tenho a minha vida, eu ganho bem, não tinha nada. Se perdesse o emprego, só ia sobrar dívidas. Não construiu uma família. A saúde debilitada, a saúde emocional debilitada. Não tinha força nem para ir trabalhar. Então assim, ela não precisava de Deus, Nabucodonosor não precisava de Deus. E tem muita gente achando que não precisa de Deus. E acha que buscar a Deus é uma coisa menor. Que vai perder alguma coisa. Ela só ganhou. Nabucodonosor, está aqui, leia comigo, vamos de novo. A minha grandeza veio a ser ainda maior. Aleluia! É isso. A minha grandeza veio a ser ainda maior. Quando ele passou a buscar a Deus, foi aí que ele prosperou ainda mais. E olha que ele era a maior potência mundial. E ele cresceu ainda mais. Deus está falando com você. Nós estamos nos 52 dias e buscando a Deus com a força da nossa vida. E Deus tem se manifestado de forma poderosa e vai continuar se manifestando na vida daqueles que têm se humilhado diante dele. Vamos lá? Como você tem levado a sua vida? Será que você também pensa que buscar a Deus é coisa de gente sem inteligência? Olha essa história dessa moça que eu estou contando para você. Você acha que isso é vida inteligente? É isso que é viver, que é curtir? Isso é vida? Isso é vida? E o Nabucodonosor adorava todos os deuses. Se achava o máximo. Eu construí, eu sou o máximo, eu. Aí perdeu o juízo, ficou lá. Ele era tão poderoso que ele não teve controle sobre ele mesmo. Ele perdeu o juízo. E aí, se ele era tão poderoso assim, por que ele não teve controle? Por que ele não teve condições de controlar aquela queda tão grande? Porque ali ele entendeu que ele não era nada. E se ele estava no poder foi porque Deus permitiu. E quando ele adorou a Deus, Deus restaurou o reino dele. E fez dele muito maior. Ele se tornou muito maior, ele cresceu muito mais. Tanto que ele disse, eu agora exalto, glorifico o Rei dos céus, e tudo que Deus faz é certo. E ele tem o poder, está aqui, ó. Todos os seus caminhos são justos. E ele tem o poder de humilhar aqueles que vivem na arrogância. Porque tem gente que é tão arrogante, que acha que não precisa de Deus. Não precisa de Deus. Eu só preciso do meu conhecimento, dos meus diplomas, disso e daquilo. Está aí, ó. Essa moça tinha formações e formações e vivendo essa vida desregrada, miserável de todas as maneiras. Nabucodonosor era o poderoso, mas quando perdeu o juízo e enlouqueceu, ficou lá comendo grama. Acabado. Ele não teve poder para impedir aquilo. Mas quando ele glorificou a Deus, ele se submeteu a Deus, ele exaltou a Deus, ele reconheceu Deus como Senhor. A partir daí, a vida dele só prosperou, ele só ganhou em adorar a Deus, em buscar a Deus. Porque as pessoas, quando param para buscar a Deus, elas só ganham, elas não perdem.
Elas perdem longe de Deus. Com Deus elas não perdem, elas só ganham. A vida com Deus é transformadora. Você está ouvindo isso? A vida com Deus é uma vida diferente. A paz, a alegria, a segurança que você passa a ter é uma coisa que a gente nem consegue explicar. A vida é transformada. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, mas Nabucodonosor disse, a minha grandeza, depois que eu passei a buscar Deus, passou a ser ainda maior. A minha grandeza, porque eu tenho certeza que aquele homem não tinha paz, ele não tinha alegria, era uma alegria comprada, através das festas, dos movimentos, mas ele não tinha paz, como essa moça não tinha paz, como tantas pessoas que estão longe de Deus, não tem paz, não alegria, não tem alegria, não tem, vamos lá, tem rir, elas dão risadas, elas fazem sexo, elas têm um orgasmo, elas compram uma coisa, mas elas não têm paz, elas não têm um sono tranquilo, elas não constroem uma vida equilibrada. Muitas estão dopadas de medicamentos, muitas pensando em suicídio, alimentando pensamentos de suicídio. E tudo por quê? Porque não querem se render a Deus como Nabucodonosor. Ele achava que ele era bom demais para buscar a Deus, buscar o Deus de Israel. Mas depois que ele passou por aquela situação terrível, ele entendeu que só o Deus de Israel é Deus. Se curvou diante do Deus de Israel. Buscou Deus de Israel. E sabe o que aconteceu? Ele só cresceu. Porque é isso que acontece. Quando a gente busca Deus, a nossa vida só cresce, só prospera. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama muito, está falando algo aqui com ela. É alguém que precisa desesperadamente do Senhor, se curvar diante do Senhor. Alguém que precisa e talvez, Senhor, está endurecida, porque não quer, porque acha que vai ter alguma perda, porque não acha que isso é uma boa ideia. E ela só está perdendo tempo. Com tentativas e tentativas, batendo em portas e portas, tentando uma coisa, tentando outra, quando basta buscar o Senhor e as coisas são modificadas. A paz, a alegria, a segurança, o conforto, e as coisas passam a fluir. Passa do teu sangue sobre ela. Tudo que a amarra, que cai por terra, que ela seja livre, que ela se renda, que ela se levante e que ela se curve diante do Senhor. Porque o que ela precisa é o mesmo que Nabucodonosor precisava, que essa moça precisava e tantos precisam. O que ela precisa é do Senhor na vida. É servir o Senhor. É fazer o que Nabucodonosor fez, passou a te adorar, exaltar, engrandecer o seu nome. Ela precisa do Senhor. Passa do teu sangue sobre cada pessoa que ora comigo. Dá vitória a cada uma. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço prosperidade para esses fiéis, abundância, e peço que o Senhor levante mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa passar a plantar nesse programa, é certo que ela vai ser abençoada. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo muito, mas muito abençoadas. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde eu fico, onde terei o prazer de estar amanhã às 15 horas, abrindo o segundo jejum dos 52 dias. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Venha, busque a Deus, se renda a Ele como Nabucodonosor fez, e tantos outros. E eu sei que a sua vida vai ser imensamente abençoada, transformada. Você só vai crescer com isso. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida.
Bom dia, amém. Since time began